Oi, pessoal. Então vamos a mais uma explicação de mais uma quinzena, já quinzena 8. E na atividade desta quinzena, a gente vai trabalhar a adição de números diferentes, ou seja, a adição de um número positivo e um número negativo. Nós já vimos o que acontece quando a gente adiciona dois positivos e dois negativos. Agora a gente vai ver a adição de um positivo e um negativo. Tá? Então, para isso, inicialmente aqui eu coloquei a regra, tá? Mas não necessariamente a gente precisa seguir essa regra, mas o porquê, né? A definição, né? Em relação a um conceito do porquê a gente faz dessa forma que eu vou dizer, tá aqui. Tá, que é o que? Então, primeiro fala aqui em valor absoluto. O que é valor absoluto? Então, para mim entender valor absoluto, eu tive que falar em módulo, tá? Entenda-se que na matemática módulo é a mesma coisa que distância, tá? Então, fala assim, ó. Então, vamos somar dois números com sinais diferentes. Nesse caso, subtraímos seus valores absolutos e damos o sinal do número que tiver o maior valor absoluto. E o que é o valor absoluto, né? Então, aqui ele dá exemplos, ó. O valor absoluto, que é a mesma coisa que módulo, e que é a mesma coisa que distância, tá? Vamos deixar isso claro. Então, o valor absoluto módulo de mais 7 é 7. E podemos indicar, ó, com essas barras, ó. Então, quando eu tenho essas barras aqui, eu leio módulo de 7 ou valor absoluto. O valor absoluto ou módulo de menos 12 é 12. O valor absoluto zero é zero, né? Então, o que acontece? Ó? No caso, zero é neutro, mas o valor absoluto ou módulo sempre vai ser um número positivo, porque o que eu disse? Acabei de falar para vocês que o valor absoluto e módulos representa a distância, não, né? Então, não existe, não tem significado eu falar em distância negativa. Então, por isso que a gente sempre o módulo, o resultado do módulo, o valor absoluto vai ser um número positivo. Então, aqui na questão número 1, para completar, o módulo de mais 12 é 12, né? Ou simplesmente 12 positivo. E assim como o módulo de menos 12 é 12 também, ou mais 12. Então, por isso dizemos que eles têm o mesmo valor absoluto, certo? Então, o que está querendo dizer aqui, ó? Que na questão de regra, eu tenho que considerar os números como sendo positivos, né? O seu valor absoluto quando eu estou fazendo o cálculo. Então, daí a gente vai ver isso mais adiante na hora de resolver, tá? Para não confundir. Então, aqui na questão, esta é a questão 2 já. Então, ali fala a reta, tem uma reta numérica e tá pedindo a distância. Então, qual é a distância de mais 5 a 0? Ó? Então, a distância de mais 5 é 0. Ó, vocês podem até pensar ó, na questão da contagem. Ó, é 1, 2, 3, 4, 5. Então, a distância é 5 mesmo, né? Ou mais 5. Qual é a distância de menos 8 a 0? De menos 8 a 0, a distância vai ser 8, ou mais 8, tá? Agora, por exemplo, aqui na letra E, ó, que eu não estou considerando zero. Ó, a distância de menos 2 a mais 5, ó. Então, menos 2 está aqui. O mais 5 está aqui. Então, pode contar, ó. Então, se o menos 2 está aqui, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a distância vai ser 7 até eu chegar no mais 5. Qual é a distância de menos 8 a menos 1? Então, o menos 8 está aqui, o menos 1 está aqui. Quanto que dá? Qual é esse tamanho? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a distância vai ser 7 também. Tá? Então, falou em módulo, falou em distância, falou em valor absoluto, né? É tudo a mesma coisa. Agora, opa, que passou. Agora, na questão 3, mostra uma forma muito prática e é a que eu mais gosto de usar para fazer o cálculo da adição de números positivos com negativos, que é o que? Dá um significado monetário. Em geral, o aluno entende bem mais quando a gente trata de dinheiro.
Tá? Então, aqui fala, ó, imagine que cada parcela positiva é um valor em dinheiro que você está recebendo e cada parcela negativa é um valor que você gastou. Ou seja, é a regra do tem e deve. O tem é um número positivo e o deve é o valor negativo. Então, ali, exemplo. Ó, então, eu até escrevi o exemplo como vocês devem imaginar, tá? Pensar na cabeça de vocês para achar o resultado. Ó, então, aqui, ó, mais 5 com mais menos 8. Então, eu estou somando 5 com menos 8. Então, significa o quê? Que eu tinha, né? Que eu tinha 5 e eu gastei 8. Ou seja, eu gastei mais do que eu tinha. Então, se eu gastei mais, prevaleceu o que? Um saldo negativo. De quanto? De 3, né? Então, é só fazer a diferença. Então, o que a gente percebe aí? Que quando eu estou trabalhando com a adição de números com sinais iguais, eu estou adicionando as quantidades, né? Ou seja, 2 positivos dá um resultado positivo da soma. Quando eu estou somando 2 negativos, eu somo e dá um resultado negativo. Agora, quando eu estou somando um positivo com um negativo, eu vou sempre fazer a subtração. Tá? Na reta, seria como se eu fosse ir para frente e para trás, ou seja, isso dá um resultado, resultante de uma subtração, tá? E daí, por que eu falei ali inicialmente em módulo, em distância? Justamente por isso, porque a regra diz que eu faço a subtração dos valores absolutos. Então, aqui, qual é o valor absoluto de 5? Ou módulo de 5 mais 5 é 5. Qual é o valor absoluto de menos 8? É 8. Então, eu faço subtração. 8 menos 5 é 3. E pego o resultado do sinal do número maior em módulo. Então, o resultado vai ser o quê? Ó? O 8, que seria maior em módulos, ele é negativo, então por isso ficou negativo. Só que a gente não precisa pensar desse jeito com a regra. Então a gente, no caso aqui, como eu falei, pensa no tem e deve, que dá super certo, tá? Então vamos lá, vou fazer as duas aqui, A e a B, ó. Então, letra A, eu tenho 3 e gastei 2. Eu não tenho mais do que eu gastei? Sim, né? Então, o resultado vai ser positivo. Agora, a gente só faz a diferença. 3 menos 2, 1. Então, o resultado deu mais 1. Tá? Então, vamos lá para a letra B. Eu tenho 10 e gastei 4. Ó, eu não tenho mais do que eu gastei? Sim, então, meu resultado é positivo. De quanto? Faz a diferença. 10 tirar 4, eu vou ter um saldo de mais 6, certo? E assim por diante. Esse raciocínio que eu acho que é o que vocês devem sempre fazer. Questão 4, operações bancárias. A gente já trabalhou com exercício semelhante. Então, só lembrar que o crédito significa algo positivo e o débito significa algo negativo. Então, ali no exemplo, ó, já está um exemplo resolvido. Eu tenho um crédito de 15 e somado com um débito de 20. Então, significa o quê? Lá na cabeça de vocês têm que pensar. Bom, significa que eu tenho 15 e gastei 20. Bom, eu gastei mais do que eu tenho. Então, se eu gastei mais, eu vou ficar com saldo negativo. Por isso que está menos aqui. Então, faz a diferença. 20 tira 15, 5 negativo. Tá? Então, essa que é a ideia, tá? Então, já tá um exemplo aqui resolvido, façam as outras. Aqui, ó, questão 5. Então, bem para aplicar esse raciocínio, ó. Eu tenho R$1.000 em um banco e retiro 800. Meu saldo vai ficar positivo ou negativo? Então, vamos lá pensar, ó. Então, se eu tenho 1.000 e retirei 800, bom, eu tenho mais do que eu retirei. Então, eu vou ficar com saldo positivo, porque eu tenho mais do que eu retirei. Enquanto faz a diferença, quanto que é 1.000 menos 800? Vai dar R$200, tá? Questão 6. Agora vai se inverter, ó. Eu tenho 600 e retiro 900. Ó, eu retirei mais do que eu tenho. Então, se eu retirei mais, eu vou ficar com saldo negativo. Tá? Negativo de quanto? Faz a diferença. Quanto que é 900 menos 600? 300. Então, eu vou ficar com um saldo de R$300 negativo, né?
E agora vamos praticar. E esse praticar, pessoal, justamente eu coloquei aqui ó, números pequenos, assim, até fácil de cálculo mental, né? Porque o importante aqui não é fazer o cálculo em si, é assim vocês aplicarem a regra, treinarem essas regras de sinais, tá? Da adição de dois números positivos, de dois números, um positivo e outro negativo, tá? Então vamos lá, vamos fazer só iniciozinho aqui. Então pode fazer com o raciocínio de tem e deve. Tá, então na letra A, eu tenho 9 e gastei 5. Ó, eu tenho mais do que eu gastei, então eu vou ficar com saldo positivo. De quanto? Faz a diferença. Quanto é que é 9 menos 5? 4. Letra B, eu tenho 13 e gastei 4. Bom, gastei mais do que eu tenho. Então, se eu gastei mais, eu vou ficar com saldo negativo. De quanto? Faz a diferença. 4 tira 3, 1. Tá? E assim por diante. Então, vamos lá, próxima questão. Questão 8. É a mesma coisa que a anterior, ó. Daí, assim como na atividade da quinzena anterior, eu coloquei para vocês a questão da simplificação, né, da retirada dos parentes. Aqui é a mesma coisa. Então, quando vocês virem um cálculo sem parentes, ó, um positivo e outro negativo, está representando uma adição de números positivos e negativos, tá? Então, aqui a forma de simplificar, né, que representa, mas vai no mesmo raciocínio. A letra A, ó, eu devo 6 e tenho 1, ó, então eu gastei mais, né, do que eu tenho, então eu vou ficar com saldo negativo. De quanto? Faz a diferença. 6 tira 1, 5, tá? E assim por diante, tá? Vão aplicando a regrinha. Então, aqui, na 9, é para escrever a forma simplificada e calcular. Então, escrever a forma simplificada é simplesmente eliminar os parentes, ó. Então, ficaria assim, né? Mais 31 com menos 27, daí tu dá o resultado. Então, tu tem 31 e gastou 27. Então, se tu tem mais do que tu gastou, então tu vai ficar com saldo positivo, né? E quanto que é 31 menos 27 vai dar 4. Mais 4, então, é a resposta. Então, assim por diante. Tá? E a última questão, questão 10, é uma pergunta, né? Para vocês pensarem em relação a isso que vocês estavam fazendo. Ó. Qual o valor da soma de dois números inteiros opostos? Bom, nós já vimos o que é números inteiros opostos, né? Então, eu vou dar só um exemplo de números opostos, tá? Então, vamos pegar, por exemplo, o número 10. Qual é o oposto de 10? O oposto de 10 é menos 10. E o que acontece quando eu somo esses números? Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, então, mais 10, nesse exemplo que eu coloquei, tá? Somados com menos 10. Então, ó, aqui é um exemplo de uma soma, de uma adição de números inteiros que são opostos, né? Um é positivo, outro é negativo. O que vai acontecer, ó? Pensa lá, ó, se eu tenho 10 e gastei 10, então eu vou tirar exatamente a quantidade que eu tenho. Então, o resultado é 0. Então, sempre quando eu tenho números, a soma de opostos, o resultado é sempre o mesmo, é sempre 0, né? Então, vou colocar aqui, é sempre 0. Então, tá, pessoal, então fechamos aqui a nossa atividade dessa quinzena, tá? Qualquer coisa, chama lá no ar.